Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial que foi Tiradentes. Quem é esse homem, né? E por que tem esse feriado de 21 de abril, né? O que esse homem fez tão de importante que foi merecedor de um feriado nacional, né? Então todo o Brasil homenageia no dia 21 de abril Tiradentes, né? Então vamos ver um pequeno resumo sobre ele. Tiradentes é comemorado em 21 de abril e é considerado um feriado nacional no Brasil. Essa data homenageia a figura do herói nacional, Joaquim José da Silva Xavier. Então a gente vê que Tiradentes é apenas um apelido. O verdadeiro nome dele é Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes. Por quê? Porque ele era dentista, né? Então ficou como esse apelido aí. A celebração dessa data é importante porque Tiradentes é considerado um dos bravos brasileiros que lutou pela independência do domínio dos portugueses. Então, o que acontece? Aqui nós temos a biografia dele, né? Ele nasceu na fazenda de Pombal em 10 de agosto de 1746 e morreu no dia 21 de abril de 1792. Então, ou seja, essa data de 21 de abril, homenageando a Tiradentes, foi no dia que ele morreu, né? Então ele teve várias profissões, né? Foi tropeiro, mascate, dentista, né? Trabalhou em mineração e tentou carreira militar, chegando ao posto de alferes no regimento da cavalaria regular, certo? Porque a gente tem uma luz aqui que atrapalha um pouquinho a leitura, mas dá para ler, certo? Ótimo, então vamos entender um pouquinho da história. Então, olha só, Tiradentes, né, ele era um homem que queria lutar pelo povo brasileiro. Por quê? Porque os portugueses, na época, eles dominavam o Brasil. Nessa época, o Brasil ainda não era considerado um país, uma república. Ele era apenas considerado uma colônia, né? Então, que Portugal vinha aqui, explorava o nosso ouro, a nossa riqueza, levava lá para o país deles, né? Explorava de todas as formas os brasileiros, né, com altos impostos, salários baixíssimos, então as pessoas viviam numa miséria, na pobreza, passavam muita fome, então viviam em situações muito decadentes, né? Então ele não aguentava mais ver essa situação. E o que ele resolveu fazer? Resolveu juntar um grupo de pessoas, né? Reunir um grupo de pessoas que também, juntamente com ele, não queria mais que o Brasil vivesse nessa situação. Queria que o povo brasileiro que o Brasil fosse dominado pelo povo brasileiro, não por Portugal, né? Queria que os portugueses fossem embora daqui e não comandassem mais o Brasil. Então eles fizeram essa reunião, que foi chamado de Inconfidência Mineira, né? Mineira porque era em Minas Gerais, né? Essa reunião acontecia lá em Minas Gerais. E o que foi essa Inconfidência Mineira? Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Ocorreu, né, em Minas Gerais no ano de 1789, em pleno ciclo do ouro. Então, Minas Gerais, né, tem esse nome exatamente pelo seu minério. Muitas riquezas, ouros, diamantes, né? Então, muito minério se tinha. E principalmente ali na região de Ouro Preto, né? Que se achava muito ouro. Por isso chamado de Ouro Preto, né? Então se achava muito ouro. Então, e esse ouro ficava todo para Portugal, nada ficava aqui para o Brasil. E mesmo assim, os trabalhadores tinham que pagar altos impostos, né? Então eles fizeram a Inconfidência, um movimento chamado Inconfidência, que lutava contra o governo português. E aí o que aconteceu? Só que eles esperaram um dia, né, do recolhimento dos impostos e acabou que não deu certo. Por quê? Porque no meio deles tinha um traidor. Esse aqui era o traidor, chamado de Joaquim Silvério dos Reis. Por quê? Porque Joaquim ele devia um dinheiro, né, aos portugueses, e como ele não tinha condições de pagar, porque naquela época a situação estava bem difícil mesmo, para quem era da classe média, né, tinha uma profissão
de engenheiro, outras profissões de nome, mesmo assim ele não conseguia pagar a dívida dele. E em troca disso, ele se infiltrou no meio, né, dessa reunião, desses encontros, né, da Inconfidência. E aí, num certo dia, ele foi e falou tudo para os portugueses o que estava acontecendo. E aí, as pessoas que participaram desse movimento foram presas. Mas, como Joaquim, né, o Tiradentes, era o líder, ele foi condenado à forca, né? Então ele ia ser enforcado, degolado, na verdade, né? E aí colocaram uma corda em seu pescoço, né? E ele acabou morrendo. Só que ele não morreu de forma que se arrependeu do que ele fez. Ele falou que ia morrer lutando pelo povo brasileiro. Então, por isso que ele é homenageado e reconhecido, né? Porque ele morreu em nome de um ideal na questão de mudar o Brasil, né? De querer o melhor para o povo brasileiro. Por isso que ele é tão homenageado, né? E aí, só que o que acontece? Os republicanos criaram uma imagem de Tiradentes, né, similar à imagem de Jesus Cristo, né, com cabelos e barbas longas. Entretanto, aqueles que eram condenados à morte pelo ato da Inconfidência, né, que era traição, que para a coroa portuguesa era considerado uma traição quem participava da Inconfidência, né, tinham seus cabelos e barbas raspados, ou seja, ele morreu careca, né, sem nada. Né? Então, para que fossem identificados facilmente, né, e também humilhados, né, fosse identificado como traidores, né. Então, nessa época, o que aconteceu? Ele foi, raspou a cabeça, ele morreu, cabeça toda raspada e sem barba, né. Mas para uma representação parecida com a de Jesus, eles fizeram isso daí, né, colocaram barba e cabelo nele. Então é isso, por isso que esse homem ele é tão homenageado, né? Por lutar pelos seus ideais e por acreditar que um dia o Brasil poderia ser um local, um lugar melhor, né? E muitas mudanças houveram, né? Infelizmente ele morreu, mas não desistiu, né? E hoje é homenageado, tem estátuas, né? Tem uma cidade chamada Tiradentes, né? Uma cidade onde é feita visitação e tudo mais. E tem várias formas de você conhecer um pouquinho mais. Falei de forma bem resumida, bem simples, né, sobre a história de Tiradentes. E também tem uma atividade que eu enviei para vocês em folha, para vocês estarem fazendo sobre Tiradentes, tá bom? Que também é questão de história, né, na parte de história. Por isso o feriado de 21 de abril. Bom, quem já conhecia a história, ótimo, pôde relembrar, e quem não conhecia, viu quanto esse homem foi importante para nós brasileiros, tá bom? Beijo e até a próxima!